Amigos, hoje nós vamos falar do que acontecia antigamente, principalmente na época da era medieval. E era muito comum qualquer coisa que um fizesse para o outro, seja por atos ou fosse por palavras, já era motivo para ele ser chamado para uma contenda, para uma luta. Aí eles escolhiam as armas, né? As armas brancas, eles usavam ou faca, ou espada, ou mesmo uma arma de fogo. E levavam consigo uma pessoa, que eles diziam que era o padrinho, né? Para testemunhar aquilo que estava acontecendo. E, logicamente, o vencedor seria aquele que conseguia dominar o outro, feri-lo, matá-lo, né? E às vezes acontecia por causa mesmo de coisas assim, de brigas. Sempre havia uma mulher no meio, né? Para variar, né? Que gostava, o outro também gostava, porque o outro já conhecia primeiro, ou mesmo por bens, né? Materiais. E isso daí que acontecia, a gente dá um nome como duelo. E quem nos fala é o espírito com o nome de Adolfo, bispo de Argel, Marmande, em 1861. Então ele fala sobre o que ele acha sobre o duelo, que era essa contenda que havia, né? Às vezes pode ainda ter, né? Tem aí em nossos dias aí, porque sempre tem no noticiário coisas até bobas, até, não sei, como eles se irritam, como eles... geralmente já tem uma certa antipatia entre eles, né? Alguma coisa no passado, no momento. Então, qualquer coisinha já é motivo para eles brigarem, né? Chama-se, então, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta que se destina, pouco lhe importa os obstáculos, os espinhos do caminho que pode causar-lhe dano, já que ele apenas roça sem o ferir e não impede de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações que tem de passar. É sempre um crime aos olhos de Deus e que se não fosseis enganados como sois pelos vossos preconceitos, o vereis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos do homem. É crime o homicídio pelo duelo. Até mesmo a vossa legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida do seu semelhante. É crime aos olhos de Deus que vos indica a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados conforme o que perdoardes. Pelo perdão vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino da paz, do amor, que deverá afastar para sempre do vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante
de um passado que não existirá mais, e os homens só admitirão disputar entre si em competições a nobre prática do bem. Então, vocês estão vendo, gente, como não é nada fácil esses assuntos, porque nós estamos ainda na Terra, nessa época, né? E já falando que duelo é um crime aos olhos de Deus, é um homicídio, é um assassinato. Agora, segundo Santo Agostinho, em Paris ele nos deu também fatos, isso em 1862. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, de forma indiscutível, a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades, as aflições da vida, e o duelista não a tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que se vingar por causa de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Por essas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário, colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está, então, a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer levá-la ao sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência, em voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz, mas ela lhe responderá: tu quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos instantes que lhe restava de viver na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo, quanto sangue o Cristo vos pedirá por todas as ofensas que lhes tendes feito. Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda em meio à agonia. Ele pôde escutar as zombarias que lhes foram dirigidas. Que reparação, após tantas ofensas, vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Tal como ele, perdoai, orai por todos aqueles que vos ofende. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e à ofensa com o perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamarás de covardes. Ele vai a cabeça bem alta e mostrar que vossa fronte também não receia ser coroada de espinho, a exemplo de Cristo. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas um orgulho e um amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu direito de vida e de morte uns aos outros. Não, esse direito somente
A natureza o tem para se reformar e se reconstruir a si mesmo. Mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direito. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer diante de Deus, e tanto sobre como sobre o outro, a soberana justiça atuará em longos anos e os dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que dissesse a seu irmão: és louco, quanto mais não será severa a pena para aqueles que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. Então, Santo Agostinho nos fala sobre tudo isso, né? Discordando do duelo, que não deve ser feito porque isso é muita falta de amor, né? Mas as pessoas, o humano, ele age de uma maneira muito irrefletida. E ele, de uma hora para outra, ele age, ele bate, ele mata, e depois cai em remorso. E o remorso dói muito, é horrível. Então é melhor que a gente não faça nem pensamentos, nem atos, aquilo que a gente não queria que fizesse pra gente. Então, até breve, caríssimos irmãos.